Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistindo depois. E como pedido, né, o tema de hoje vai ser saúde intestinal. E assim, muitas pessoas não se ligam, mas essa questão do intestino, ela tá muito ligada ao emagrecimento, né? Na verdade, né, a gente até fala que o nosso intestino é como se fosse o segundo cérebro que a gente tem no nosso corpo, para vocês verem a tamanha importância que é esse órgão aí, né? Então, se você sente ali, barriga distendida, se você fica com o abdômen inchado, solta pum fedido, né? Tem flatulências, né? A barriga fica fazendo aqueles barulhos estranhos ali. Tem constipação, né? Vai no banheiro, né? Tem que fazer muita força para eliminar o cocô. Ou às vezes sente que o cocô não foi totalmente eliminado ali, né? Tem dores abdominais, desconfortos, ou até mesmo, né, tem intolerância, né, acredita que tem intolerância ao glúten ou à lactose, né, assista até o final que vocês vão entender, né, o que pode ser feito para amenizar esse quadro e até mesmo ver se você realmente tem uma certa intolerância ou não. E se você conhece alguém que está tentando emagrecer e sente que o metabolismo está travado, encaminha essa live para essa pessoa assistir aqui também, porque pode ser o intestino dela que está atrapalhando todo esse processo de emagrecimento. Então, no finalzinho aqui eu vou ensinar, né? Eu vou explicar o que vocês podem fazer para aliviar esse quadro aí. Então, bora lá. Qualquer dúvida que for surgindo, né, pessoal do Facebook, do Instagram, só mandar aqui nos comentários, né, que eu vou respondendo também à medida que for surgindo as dúvidas. Então, primeiro ponto. O que a gente tem que entender? Que o nosso intestino, né, é igual eu falei, né? Ele é como se fosse o segundo cérebro. Ele tem funções ali, tanto endócrinas, né, ou seja, a parte hormonal, né, regular fome e saciedade mesmo, tá? Entre outras. Tem função neurológica, ou seja, né, sistema nervoso central, nossa mente aí. E também tem a função imunológica, principalmente agora a gente pensando em pandemia, né? O nosso intestino, né, se ele não tiver 100% ok, a gente fica muito mais propenso, né, a se contaminar, a pegar alguma doença, né, algum problema aí. Inclusive pessoas que não têm o intestino totalmente funcionante, né, ou seja, aquelas pessoas que têm esses sintomas que eu falei aqui anteriormente para vocês, né, elas têm tendência às vezes ficar gripada muito fácil, adoecer muito fácil, qualquer coisinha que come já sente que faz mal, né, qualquer poeirinha, né, então tem muita alergia, então pessoas que têm muito rinite, asma, bronquite, às vezes é legal passar por um protocolo, igual eu vou explicar aqui no finalzinho para vocês, fazer até mesmo uma suplementação e uma reparação desse intestino, que alivia bem. Inclusive também mulheres, né, que têm candidíase recorrentes, né, tem uma manipulação que a gente faz, inclusive, para esse quadro de candidíase aí, né. Bom, então o nosso intestino ele tem várias funções. E para vocês entenderem um pouquinho, né, como que o nosso intestino funciona. O nosso intestino é como se ele fosse umas junçõezinhas assim, tá vendo? Eu sou péssima para desenhar, mas só para vocês entenderem. Isso aqui seria o intestino saudável, pessoal. O intestino, né, nosso, ele tem que ser dessa forma. Se você pegar e fechar seus dedinhos, né, o nosso intestino, ele tem essas microvilosidades, né, essas ondinhas, e elas são bem juntinhas. Isso aqui forma uma barreira de proteção, é a proteção do nosso intestino. É o que permite que passe apenas nutrientes, apenas aquilo que é necessário para o nosso organismo. Então ali, toxinas, bactérias, né, não passam nessa barreira, se esse intestino tiver ok, tá? Mas o que acontece? Algumas pessoas, elas começam a ter uma permeabilidade intestinal, ou seja, esse espaço que deveria ser juntinho, ele começa a se abrir. E quando ele se abre, ele tem essa abertura aqui, é onde a gente começa a ter os problemas, né? Esses sintomas, né? Essas intolerâncias aí, né? Baixa da imunidade, porque começa a penetrar, a passar coisas que não deveriam ser passadas. Nessa microvilosidade fechadinha, né? O nosso intestino, ele vai absorver. Então, ele vai absorver vitaminas, minerais e vai cair na corrente sanguínea, né? Que fica logo aqui embaixo. Então, aqui é a nossa célula do intestino e logo aqui embaixo a gente tem a corrente sanguínea, tá? Que é onde vai cair os nutrientes, as vitaminas, os minerais que vão ser
seguir o percurso normal e ser distribuído para onde que deve ir no nosso organismo, ok? Então ele vai ter essa função de absorção, de proteção por causa dessa junção que ele tem. E aqui em cima do nosso intestino, nesses pedacinhos aqui, a gente tem bactérias. Então ele é colonizado por bactérias. E a gente tem duas categorias, que é as bifidobactérias, que são as do bem, as boazinhas, e temos as bactérias patógenas, que são as do mal, né? Dizendo assim em palavras simples, né? São aquelas que não deveriam estar ali, ou pelo menos elas vão estar, né? Deveriam estar em menor proporção. Então tem que ter esse equilíbrio dessas bactérias. Essas bactérias que estão lá no nosso intestino, né? As bífidos, ou seja, as do bem, elas têm uma função mega importante, porque é a partir delas, né, que a gente consegue ter ali produção de alguns hormônios, né, de alguns itens ali, que vão auxiliar na nossa cognição, nessa parte aí neurológica, né, na função neurológica ali do nosso intestino, que é a produção, por exemplo, do GABA, que vai ajudar na sensação de relaxamento, né, de bem-estar, da serotonina, que é da felicidade, da dopamina, que é do prazer. Ou seja, se uma pessoa tem esse intestino alterado, consequentemente, né, a gente já vai ter efeitos nesses itens aí. A gente já não vai ter essa estabilidade emocional, esses momentos de prazeres aí, vamos dizer assim. E hoje em dia, se vocês pararem para observar, é grande o número de pessoas com ansiedade, depressão, estressadas, com raiva, e muitas vezes esse nível que a pessoa chega de ansiedade e tal, está relacionado a essa saúde intestinal. Aí o que acontece? A pessoa já entra com medicações, não trata a raiz do problema, vai tomar medicações que vão inclusive piorar ainda mais esse quadro da saúde intestinal, porque os remédios, né, a longo prazo, eles atrapalham esse equilíbrio que a gente tem entre as bactérias que estão colonizando o nosso intestino ali, tá? Outro detalhe, o nosso intestino, as células ali do nosso intestino, elas são renovadas, né? Ou seja, elas morrem e nasce outra no lugar através do fenótipo, ou seja, então é muito rápido. Dentro de 24 horas você consegue alterar todo o seu intestino, tá? Inclusive essas bactérias que estão lá também, elas são reajustadas e alteradas, tá? Então, o que você come hoje, se hoje você treinou, se hoje você dormiu bem, se hoje você bebeu água direitinho, isso vai ter uma resposta para a sua saúde intestinal. Agora, se você já não fez isso aí vai ter um desequilíbrio, né? Vai ter uma outra resposta negativa para a sua saúde intestinal também. Já repararam que segunda-feira, o que acontece com a gente na segunda? Quem aí faz refeições livres, sai fora da rotina alimentar? Quem não sai, né, normalmente fica a semana inteira se sentindo assim, né? Quem não tem essa diferença de segunda a sexta ter uma alimentação mais equilibrada, né? Dorme bem e tal, e só extrapola no final de semana, porque às vezes já fica a semana inteira extrapolando, então sempre fica sentindo. Mas quem tem isso consegue perceber muito claramente a diferença que tem da nossa saúde intestinal. O nosso formato do cocô, ele fica diferente muitas vezes na segunda. Às vezes é um cocô o quê? Mais liquefeito, né? Mais assim, lembrando uma diarreia, mais despedaçado. Ou às vezes é um cocô que você tem que fazer força para expelir. Gases, né? Fica soltando pum fedido, barriga super inchada, às vezes até com cólicas, né, abdominais, sentindo dores e desconfortos. E por quê? Porque em apenas 2 dias, ou às vezes um dia ali, pelo que comeu de diferente, acabou fazendo essa mudança nessa saúde intestinal. Tanto nas células, que são os enterócitos, quanto das bactérias que estão ali colonizando aquele intestino, tá? Então fez esse desajuste, chega durante segunda, tá se sentindo super pesado. Outro ponto aqui que acontece é que essas bactérias que a gente tem no intestino, pessoas que têm obesidade, né, que têm sobrepeso, elas têm uma bactéria, as bactérias que estão lá são diferentes de quem é magro, tá? E isso aí, essas bactérias, esses tipos de bactérias que estão lá no seu intestino, elas vão se influenciar se você vai ter tendência a ter mais excesso de peso ou de emagrecer ali, tá? Teve até uma época que surgiu um tal suplemento aí, né, um probiótico,
que era o probiótico do magro, você ter as bactérias que o magro tem. Custava horrores de caro, tá? E o pessoal danou investir e comprar isso aí. Eu acredito que até hoje muitas pessoas invistam e compram, né? Isso aí. Ou seja, as bactérias que tem no intestino de uma pessoa magra, uma pessoa com sobrepeso começa a utilizar aquilo na expectativa, na esperança de emagrecer. Pela parte, assim, no geral, seria algo que vai auxiliar? Sim, se ela conseguir fazer essa conversão, sim. Só que, lembra que eu falei que essa alteração da saúde intestinal, ela ocorre muito rápido, dentro de 24 horas, se você tiver uma alimentação descompensada, ela vai alterar? Então, não adianta você suplementar isso, você fazer uma suplementação de probióticos, investir, porque é caro, se você não tem os hábitos básicos de uma alimentação saudável, se você não muda o seu comportamento. Por quê? Em 24 horas, o que você está comendo ali vai fazer essa diferenciação daquela microbiota. Então, você vai ter que ficar suplementando pelo resto da vida aquilo ali. Toda vez você vai estar alterando aquela microbiota com a sua alimentação. Porque chega o final de semana, você esquece tudo que vinha fazendo, né? E começa a comer todo desregrado. Então, por isso que é importante a gente ter atenção. A Kátia comentando, meu intestino é super preso. Pois é, essa questão dessas bactérias vai influenciar, inclusive, nesse intestino preso. Uma pessoa que tem intestino preso, ela tem que fazer ali um protocolo de limpa desse intestino, tá? Então, outro ponto que também influencia, né, essa questão das bactérias que a gente tem no nosso intestino hoje, né, atualmente na vida adulta, vem desde a nossa infância. Então, o tipo de parto ali que foi um parto normal, uma criança que nasce de parto normal, ela tem ali uma colonização de bactérias diferente de uma criança de cesárea, né? Então, imunologicamente, ela vai ser mais resistente ali. O tipo de aleitamento, foi leite materno, foi fórmulas infantis, né? O leite materno, ele também passa mais nutrição, ele reforça mais a saúde intestinal. Até o tipo, né, de hospital que essa criança nasceu vai influenciar. Se foi só uma maternidade, um hospital geral, os primeiros anos de vida, né, se essa criança ela teve ali, se você teve nos seus primeiros anos de vida aquela mãe super protetora, né, que limpava tudo, esterilizava tudo, você é uma pessoa que vai ter essa microbiota diferente também. Se você é uma pessoa menos resistente ali, né, imunologicamente, ok? Então, isso aí também vai influenciar. Bom, outro ponto que acontece, pensando nessa questão também da atuação do intestino como, né, no fator neurológico, é o quê? No nosso cérebro, a gente tem uma barreira hematoencefálica, ou seja, uma barreira de proteção, né, que vai proteger o nosso cérebro para que não entre ali coisas que não precisam, né? Ou seja, uma barreira como se fosse uma porta de proteção. No nosso intestino, a gente tem uma produção de ácidos graxos de cadeia curta, né? De uma gordura ali. E esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são produzidos a partir da fermentação de fibras que são feitas por essas bactérias. Então, quando você come uma fibra, né, um alimento rico em fibra, ele vai ser fermentado lá no seu intestino pelas bactérias e, como resultado disso, vai ter uma produção de ácidos graxos livres que vão lá para o seu cérebro, para essa barreira hematoencefálica e vai ajudar essa porta a ficar fechadinha, para que não entre nada tóxico para dentro do seu cérebro. O que vai contribuir aí, né, para a questão da memória, concentração. Por isso que eu falei que um dos sintomas, então, é a pessoa que sente que o metabolismo está travado, cansada, fadigada, sonolenta, esquece muitas coisas, pode ter relação com essa saúde intestinal aqui também, tá? Então, isso seria o funcionamento normal desse intestino. Ok. Só que o que acontece? Quando a pessoa tem uma disbiose, isso aí muda tudo. O intestino ele não vai funcionar às mil maravilhas. Aí vai vir constipação, gases, flatulência, vai vir outros efeitos colaterais. E o que é essa disbiose? É um desequilíbrio entre as bactérias do bem e as bactérias do mal, né? Ou seja, as bifidobactérias elas se reduzem e as bactérias patógenas elas aumentam.
E quanto mais bactérias patógenas, mais ainda a tendência de reduzir essas bifidus. Por quê? As patógenas, elas também liberam toxinas ali que ajudam a matar aquelas bactérias do bem, ok? E com isso, se reduz, a gente vai ter uma redução dessa fermentação dessas fibras que faz a proteção ali do nosso cérebro. E a gente vai ter o quê? Um aumento da permeabilidade intestinal. Ou seja, a portinha que a gente tem lá no nosso intestino, né? Esse intestino fechadinho, ele começa a se abrir. E nele se abrir, fica fácil passar pedaços de toxinas, coisas que não deveriam ser passadas, passar para ali. Inclusive o que? Lactose, glúten, que são moléculas maiores, podem, quando a pessoa tá com esse intestino assim, elas vão gerar essa inflamação. Por isso que a pessoa sente dor, desconforto ali, né? Porque tem, na verdade, essa permeabilidade intestinal. Esse intestino está desajustado, ok? Com esse aumento dessa permeabilidade, pode estar passando ali LPS, né? Que é lipopolissacarídeos, que são pedaços de bactérias patógenas. Só que, lembra que logo aqui abaixo do nosso intestino, a gente tem o quê? A corrente sanguínea, certo? Então, passa esses pedaços de bactérias e cai para a corrente sanguínea, ele vai ser distribuído para o nosso corpo todo. E isso vai gerar uma inflamação sistêmica, né? Uma inflamação geral no nosso organismo, ok? Então, pensa aqui comigo. Uma pessoa que está com sobrepeso, obesidade, já é uma pessoa inflamada, né? Por quê? O próprio excesso de gordura, ele gera citocinas inflamatórias, ele gera inflamação para esse organismo. Por isso que o metabolismo está lento, por isso que a pessoa é cansada, fadigada, tem desejo por doces, né? Memória ruim, né? Mas aí junto o quê? Saúde intestinal que não tá legal. Essa permeabilidade ali do intestino. E isso vai fazer, né? Vai liberar essas LPS, vão conseguir passar e vão fazer uma inflamação sistêmica. Além dessa inflamação sistêmica, nosso intestino está totalmente ligado ao nosso cérebro. Esses pedaços de LPS, eles vão ter a tendência a atravessar a portinha, a barreira hematoencefálica, né, que é uma portinha que está de proteção lá no nosso cérebro também, tá? Então, essas LPS vai entrar dentro do nosso cérebro e vai causar uma inflamação neurológica. Aí vem, né, essas consequências de memória ruim, cansaço, fadiga, cabeça ali, né, cansada, né, dificuldade de gravar as coisas, de se concentrar, memória ruim, tá? Justamente porque tá entrando esses pedaços de LPS. Por quê? Além de ter a permeabilidade e essa LPS, né, esse pedacinho de bactéria tá conseguindo chegar no seu cérebro, você também às vezes não consome fibras de maneira adequada para manter essas bactérias, né? Então, ou seja, você não está conseguindo produzir ácidos graxos de cadeia curta para fortalecer essa porta lá em cima, né? Para fortalecer essa barreira de proteção que você tem ali no seu cérebro naturalmente. Então, isso, consequentemente, vai agravar ainda mais a história, né? O quadro aqui, ok? Essa questão dessa inflamação neurológica que ocorre, o que ela vai implicar ali? Em mudanças, né? Tanto do seu humor, então você vai ter tendência a ficar mais estressado, mais ansioso, e vai também facilitar, né, doenças neurodegenerativas, como o quê? Mal de Parkinson, Alzheimer, tá? Que são doenças caracterizadas, né, da cognição ali. Bom, e outro ponto também que ocorre quando tem isso, né, quando tem essa permeabilidade intestinal, é que a gente tem ali uma redução do BDNF, né, que é um fator neutrófico derivado do cérebro, que ele atua como proteção, né, como melhora da nossa memória, da nossa cognição ali. Então, quando a gente reduz esse BDNF, a gente fica muito mais suscetível a desenvolver ali ansiedade e depressão, que são o quê? Duas doenças, né, que hoje em dia é muita gente que tem, né? É muita gente que tem isso aí. Então, muitas vezes, né, o grande principal problema tá vindo ali da sua alimentação. Por quê? Se a sua alimentação ela não tá ajustada, não tá equilibrada, ela vai contribuir para esse aumento da permeabilidade intestinal, que vai contribuir ali
para você ter essa ansiedade, ter depressão, para você ficar mais fadigado, para você ali ter baixa da produção, né, de serotonina. Se você tem baixa da produção de serotonina, você também automaticamente não vai ter uma boa produção de melatonina, que é o hormônio responsável por dormir. E durante o sono, né, como a gente sabe, no nosso sono que a gente tem ali a produção, né, regulação de hormônios que estão ligados à fome e saciedade. Então ali já vai desencadear vários fatores que vão atrapalhar seu emagrecimento. Se você é muito ansiosa, você come por ansiedade, vai aumentar o desejo por doce, vai atrapalhar o seu comportamento ali, você vai ficar mais estressado, né? Vai ter um desequilíbrio entre fome e saciedade, você vai ter tendência a ter mais fome ao longo do dia. Aí o que a pessoa normalmente faz quando quer emagrecer? Ela pula essas fases e já vai direto ali para uma low carb, por exemplo. Então ela já tá morrendo de desejo por comer doce, né? Comer carboidrato. Ela ainda tenta se restringir, se proibir daquilo, né? Sem tratar a raiz do problema, então ela só vai estar complicando, gerando mais compulsões ainda em relação a essa alimentação dela ali. Esse comportamento dela não vai estar sendo mudado. Então aqui esse intestino ele dispara vários gatilhos que vão atrapalhar seu emagrecimento. Além do fato, né, que a gente não pode esquecer que nele você vai absorver todos os nutrientes. Se falta ali vitaminas e minerais, seu corpo não funciona bem. Você não vai conseguir fazer uma lipólise, fazer uma quebra da gordura, tá? Porque o seu corpo entende que você está em algum deserto ali, passando necessidade. Então, para ele, não é interessante ele quebrar a gordura, porque ele quer te manter vivo, né? Então, ele quer reservar o máximo possível, né? Por isso que também começa a ter alguns sintomas, né? Por exemplo, queda de cabelos, unhas quebradiças, tudo isso relacionado a carências nutricionais que veio de uma saúde intestinal precária que só aconteceu por uma alimentação desequilibrada. Então, a raiz do problema está nesse intestino. E como resolve? Mudando a alimentação, né? E comportamento também, ok? Tem que moldar esse comportamento junto. O que acontece? O que leva a essa desbiose, que vai ser o fator, né, que vai travar todo o seu metabolismo, que vai atrapalhar seu intestino e também a sua cognição ali, no seu comportamento, e vai gerar todos esses outros fatores ali. O excesso de alimentos industrializados, né? Hoje em dia, né, atualmente, pela facilidade, né, pela praticidade, até pelo sabor, o que acontece? A gente opta muito por alimentos industrializados, né? Por ser mais prático no dia a dia, até por sabor. E só que isso também gera uma certa dependência, um certo vício. Por quê? Esses alimentos são ricos em gorduras saturadas e ricos em carboidratos refinados, em açúcares. Quando a gente consome esses itens, ele libera ali uma liberação de dopamina, né? Que é o hormônio ali do prazer, da excitação. E com isso, a gente tem a tendência a querer sentir aquilo ali de novo. Então, o nosso desejo por comer mais desses alimentos, ele volta, porque você começa a entrar num ciclo vicioso, né? Um ciclo de vício mesmo em relação a esses itens. Só que esses alimentos, eles estão atrapalhando, estão levando esse desequilíbrio, né, da sua microbiota, estão levando essa desbiose. Outro fator que acontece muito aqui com as pessoas, quando a pessoa decide emagrecer, a primeira mudança, assim, é geral, né? Muita gente faz essa mudança. Que a pessoa começa tira o açúcar e utiliza adoçante. E é o pior erro que ela faz. Por quê? Esses adoçantes industrializados, eles aumentam essa permeabilidade intestinal. Os aditivos, de maneira geral, eles aumentam essa permeabilidade intestinal. Então, o que ela está fazendo? Ela está atacando o intestino dela, está reduzindo calorias, mas ela está atacando o intestino dela, tá? Aí, se junto com outros fatores, né, dessa alimentação, baixo consumo de fibras, né, não consome frutas, não consome verduras, cereais integrais, come muito produtos refinados, bebe bebida alcoólica, não dorme bem, não treina, não bebe água, o que acontece? Ela está piorando ainda mais essa situação, né? Ela está atrapalhando ainda mais esse processo dela de emagrecimento, ao invés de melhorar, de contribuir para a melhora dela, né? Então, o que eu sempre falo? A gente tem que tentar ter um equilíbrio. A gente não pode ser também hipócrita, né? De dizer, nossa, eu vou comer tudo 100% natural.
Seria bom? Seria ótimo, excelente. Mas a gente sabe que na nossa rotina do dia a dia, às vezes é interessante colocar um whey protein ali, por exemplo. Às vezes uma barra de cereal ali, né? Você vai ter que utilizar, né? Às vezes aqueles Rap10, né? Aqueles WAPs, né? Que tem, é industrializado. Ele tem aditivos químicos ali. Então, às vezes na sua rotina vai ser o que vai caber naquele momento. Mas o que a gente tem que ter é um equilíbrio, né? Uns 80% da sua alimentação tem que vir de alimentos naturais, in natura, e deixa apenas os 20% para esses industrializados e utilizar no momento que realmente precisa, realmente no momento ali que, tipo, não tem como eu utilizar outra coisa, porque isso vai promover esse equilíbrio. Porque se você passa um dia inteiro comendo só alimentos industrializados, alimentos com carboidrato refinado, por isso que vem essa questão do pão, né? Por que o pessoal fala muito da questão do pão, de evitar o consumo do pão? Porque é um carboidrato muito refinado. Além do fato que, hoje em dia, né, os pães que a gente encontra, ele não é só a farinha de trigo com adição de açúcar e óleo, né? Normalmente aquela farinha, ela vem também com aditivos. Nessas padarias maiores, elas vêm com esse aditivo para aumentar o tempo de prateleira daquele pão, né? Então tá ficando tipo o pão que a gente compra, aquele pão de forma também, que você compra um pacotinho, ele dura uma semana, ou às vezes até mais, sem mofar. Por quê? Porque tem esses aditivos que são substâncias químicas, né, para aumentar o tempo de prateleira daquele produto. Só que o seu consumo em excesso vai atrapalhar a nossa saúde intestinal. Inclusive, né, principalmente se for associado a um baixo consumo de frutas e verduras. Para vocês terem noção, o consumo que a gente deveria ter de verduras, né, e de frutas seria em torno de 500 gramas por dia, meio quilo. Pesa aí para vocês verem. Então, isso daria mais ou menos ali de 3 a 5 porções de frutas por dia, mais uns 2 meio pratos de salada. E é engraçado, porque quando passam em consulta, né, e eu pergunto, você come salada? Como, gosto de tudo, como de tudo. Beleza, mas aí a hora que a gente vai ver o quanto que come, é muito pouco. Não chega a meio prato ali, né? Então, assim, é bem pouquinho, né? E a tendência é reduzir isso ainda mais. Então, às vezes a pessoa que chega à noite, ela nem janta também. Então, ela só come um pouquinho só no horário do almoço. Então, por isso que eu falo, às vezes no emagrecimento você não tem que ficar muitas vezes retirando, mas se incluir, né? Vamos supor, na sua rotina alimentar, você utiliza ali, sei lá, um iogurte daquele mais industrializado, né? Usa às vezes um pão integral que você compra que tem aditivos, né? Então, pão integral é raro a gente achar um que é 100% natural mesmo, sem nenhum aditivos. Toma iogurte, toma isso, toma whey também, que tem aditivos também, né? Ok. Beleza, aí a hora que chega no horário do almoço, você come pouquinha salada, pouquinha verdura. Então, o que acontece? Você tá promovendo ali, né, você tá facilitando uma desbiose. Você tá facilitando que esse seu intestino, ele fique desregulado, que a sua saúde intestinal fique prejudicada. E se ela fica prejudicada, o quê? Mais desejo por doce, mais compulsão, mais vontade de comer carboidrato, mais cansaço, mais fadiga. Se você tá cansado, fadigado, você não vai treinar bem, você vai ter preguiça de ir treinar, você vai ter desânimo ali da vida, que vem o quê? Fatores da depressão, sintomas da depressão, né? Então, às vezes, pessoal, e eu falo isso até por experiência própria, às vezes a gente tá dando um princípio de depressão e a gente não percebe. Então, aqui um apelo, uma atenção para você. Se você é uma pessoa desanimada, fica desmotivada, fica muito cansada, ai, amanhã eu faço, depois. São pequenos sinais que podem futuramente evoluir para uma depressão severa, tá? A depressão, ela começa com esses pequenos sintomas. E eu falo isso porque eu comecei a ter esses pequenos sintomas há um tempo atrás, né? Quando eu me formei, né? O que aconteceu? Olha pra você ver. Eu já falei um pouco mais sobre isso aqui, mas quando eu estudava, eu tinha uma alimentação horrível. Eu não comia, né? Então, chegava realmente, literalmente, passar fome, né? Não comia. Tinha o fator de estresse que a faculdade me dava ali. Comia super mal, não treinava. Então, era super estressada. Então, o que rolava ali? Isso aí desregulou meu intestino, me levou a anemia, a vários problemas ali.
Então, quando eu me formei na faculdade, eu não tinha ânimo, sabe? Eu não tinha forças. E não é preguiça, isso não era preguiça. É questão mesmo que estava faltando nutrição, é questão mesmo que o meu intestino estava desregulado, é questão mesmo que eu estava de anemia, né? Então era o quê? Erro na minha alimentação. O que desencadeou tudo isso foi a minha alimentação. Então eu fui passando aquilo, levando pela barriga, né? Até que um dia eu pensei, poxa, tem algo errado comigo, isso não é normal. Porque isso foi agravando, né? A questão de não querer sair de casa, desânimo de levantar da cama, de ter que fazer alguma coisa. A questão aquela de ficar deitado o dia inteiro, de querer ficar deitado. Então isso rola mesmo, tá? Isso aí é verdade, isso rola. Aí eu comecei a fazer o quê? Terapia, né? E eu li um livro que mudou a minha percepção total, que foi um divisor de águas na minha vida, que foi O Milagre do Amanhã. Porque eu não tinha essa questão de, levantar, ai que saco, tem que acordar, ai que saco, sair da cama. E então lá quando eu li aquele livro, ele abriu a minha mente e eu caí totalmente a ficha que, poxa vida, né? Eu tava desistindo de viver aos poucos e sem perceber. E realmente é uma coisa silenciosa. Então, assim, se você se conecta, né? Se você se identifica com isso que eu tô falando aqui, poxa, faz realmente uma terapia, ou às vezes lê esse livro, procura melhorar a sua alimentação para melhorar esse quadro da saúde intestinal aí. Porque isso aí tá muito ligado, o nosso intestino, esse desajuste no nosso intestino, tá super ligado à ansiedade, à depressão, esse desânimo, essa desmotivação aí. Então você não emagrece, não é porque você é preguiçoso ou porque você é desmotivado, às vezes é porque seu intestino não funciona bem. Às vezes você não tá com energia porque você tá com o corpo todo inflamado. A sua barreira hematoencefálica, né, a proteção que você tem lá no seu cérebro, ela tá toda aberta, então tá entrando toxinas ali para inflamar. Você não tá tendo produção. Lembra? As bactérias lá do intestino vão produzir serotonina, vão produzir dopamina, que são o quê? Os hormônios da alegria, do êxtase, né? Da felicidade ali, tá? E hoje em dia a gente tem um fator muito agravante, além dessa parte da alimentação, que mudou muito, né? Porque quando a gente fala sobre alimentação, é visível que hoje em dia nossas doenças são diferentes das pessoas de antigamente, né? Dos nossos avós. Hoje em dia é grande depressão, ansiedade, intolerâncias alimentares, né, alergias, tá? Tudo isso vem dessa mudança alimentar. Mas hoje a nossa rotina é diferente das pessoas antigamente. A gente tem um fator ali, estresse também, e outro fator que é a mudança do ciclo circadiano. O que o nosso corpo é feito? Ele é feito para ali 6 horas, 7 horas da manhã tá despertando, 8, 9 horas da noite tá dormindo. O nosso corpo foi feito para isso, né? O nosso ciclo, o nosso relógio biológico, ele funciona assim. Só que, com trabalho, rotinas de estudos, é raro alguém que consegue dormir antes das 10 horas. Eu, por exemplo, eu deito para dormir normalmente às 10 horas, né? É o horário que eu deito para dormir. Eu levanto o quê? 5 horas da manhã. Então, assim, essa alteração do meu ciclo circadiano, do meu relógio biológico, ela mexe, ela desestrutura todo o meu organismo, todo o funcionamento do meu organismo, tanto a produção de hormônios ali, né, que vão auxiliar no meu emagrecimento, né, na minha hipertrofia, no bom funcionamento do meu corpo, como também vai ter um impacto na minha saúde intestinal. Ela vai influenciar no meu intestino. Então imagina, eu já tenho esse fator, ainda junto uma alimentação toda desequilibrada, desregulada, vai aumentar ainda mais isso aí. E a gente tem o fator estresse, né? O estresse, às vezes a gente pensa assim, só quando eu tô com raiva, né? Eu fiquei com raiva, fulo da vida, aquilo ali me estressou. Tá, isso é uma forma de estresse. Mas ao longo do dia, a gente tem vários momentos de estresse. Então, aquilo ali que às vezes, quem tem um perfil de ser muito assim, perfeccionista, preocupado, ansioso, né? Com as coisas, muito planejador, sofre muito com essa questão. Que é, por exemplo, eu também aqui, né? Tudo de ruim eu tenho também, né? Tem que ter um controle emocional, mental, eu tenho que ficar me policiando muito, muito, muito mesmo. E falando de policiar, por exemplo, a atividade física é algo que me ajuda a relaxar bastante.
E teve um tempo que eu tava começando a procrastinar a atividade sem perceber. E é algo que me relaxa. Então, como que eu deixo de fazer algo que me relaxa e me faz bem? Aí eu só ia piorar a situação, né? E eu não tava percebendo que eu tava fazendo isso. Então, esse processo de estilo de vida saudável, galera, é o tempo inteiro você se conectando com você. Você parando no final do dia e fazendo uma autoanálise. Opa, peraí, como é que foi o dia de hoje? O que faltou eu fazer? O que eu fiz? O que não fiz? Tem que ter esse policiamento. Não é só viver no modo automático igual a gente tá, não, né? Esse modo automático que a gente tá hoje em dia, que acarreta esse tanto de problema de saúde que a gente tem depois ali. Porque a gente não para pra pensar, pra pôr na balança as coisas ali. Então, vamos supor, primeiro estresse do meu dia. Eu acordo mais cedo do que eu deveria acordar. Eu acordo, eu ainda tô com sono, dormiria mais ainda. Então, eu já saio da cama antes do que o meu corpo precisaria, né? Então, aquilo ali já é um primeiro estresse que eu imponho no meu corpo. Ok. Vou, faço atividade física ali. Aí, por exemplo, eu tô vindo e aconteceu alguma coisa, vamos supor, eu planejei de assistir uma aula, né? Um curso que eu tô fazendo, assistir uma aula daquele curso. Só que, por exemplo, a internet aqui em casa acabou. Fiquei sem internet. Aquilo ali me gera um estresse também. Porque aquele momento ali eu pensei, poxa vida, nossa, eu tinha planejado isso, eu acabo ficando irritada com aquilo. Então, naquele momento, aquilo ali é uma coisa boba, idiota, que ninguém às vezes nem percebe, nem eu mesma percebi. Mas aquilo ali gerou um pequeno estresse em mim. Então, ali eu tive uma liberação de cortisol naquele momento. Chegou o horário do meu almoço, já dei fome, não almocei. Por quê? Tô trabalhando, quero terminar de fazer esse aqui, só falta um pouquinho, então assim, né? Então vou terminar esse aqui e depois eu almoço. Eu gerei mais um estresse pro meu corpo, porque eu dei a fome e eu não respeitei a minha fome. Eu empurrei ela com a barriga, eu estressei o meu corpo, eu me estressei com aquilo ali. Então esse estresse, ele não é só mental, ele é um estresse físico também. Aí vem a parte da tarde, né? Mas uma coisa acontece ali, algum pepino, alguém fala algo comenta alguma coisa que eu não concordei, que eu não gostei, ou alguém foi crítico comigo, aquilo ali já me estressa também, já me desestabiliza, né? Chega ao período da tarde ali, da noite, começo a dar sinais de sono por volta das 8 horas, eu deveria deitar e dormir, mas eu não deito e não durmo. Por quê? Eu tenho que finalizar alguma coisa do meu trabalho. Então eu fico aqui trabalhando até tarde, brigando com o meu sono, não escutando o meu corpo, sendo exposta à luz, aquilo ali tá me estressando. Aí, por exemplo, vou ver notícias, daí dá lá coronavírus, tá fechando tudo, não sei quantas pessoas morreram, aquilo ali me estressa, aquilo ali gera um estresse em mim. Então o estresse não é só, poxa vida, eu tô putaça, tô puta de raiva, não. O estresse é várias coisinhas ali que te tiram dessa desordem, que fazem essa liberação de cortisol ali no seu organismo. Assim, depois se vocês quiserem eu posso fazer uma live falando mais a fundo sobre esse estresse, outros fatores desse estresse, como amenizar esse estresse, alimentos e tal. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar. E esse estresse, essa liberação contínua de cortisol, o que ela vai fazer? Ela vai desajustar o meu ciclo circadiano, mais um, né? Além de eu já estar mesmo naturalmente fazendo, esse próprio estresse ele faz eu desajustar ainda mais esse ciclo circadiano. E estresse e ciclo circadiano desajustado são dois fatores que contribuem ainda mais para permeabilidade intestinal, para desbiose, para problemas do intestino. Problemas do intestino contribuem para quê? Aumento de fome, cansaço, fadiga, desejo por doce, ansiedade, depressão. Se você está ansioso, depressivo, você está para baixo, você não vai ter ânimo de treinar, não vai ter ânimo de preparar suas comidinhas saudáveis, você vai estar muito mais desmotivado, muito mais desanimado. Emagrece? Como que vai emagrecer, né? Você vai ter muitos fatores ali juntos, né, que vão estar te sabotando nesse período. Então, por isso que cuidar do seu intestino é simplesmente assim, mega importante para esse processo de emagrecimento. Por isso que no processo de emagrecimento a gente passa por fases. Então, em uma consulta só com o seu Nutri, né, você não vai conseguir trabalhar tudo isso. Porque ele vai analisar olhos a fundos onde está a raiz do problema e trabalhar protocolos por protocolos. Primeira fase é o equilíbrio. É pegar você,
Vamos respirar aqui e vamos ajustar, vamos equilibrar seu corpo, vamos equilibrar esse intestino se tiver precisando, vamos equilibrar esse sono, vamos mudar esse comportamento aqui. Depois, na hora que tiver com esse aqui ajustado, a gente vai acelerar. Aí sim, a gente vem com jejum, vem com low carb, vem ciclo de carboidratos, vem ali ficar termogênico, aí sim a gente entra com esse ponto. Mas não adianta você querer acelerar um carro que tá com o motor quase fundindo, que não tem manutenção, né? Pensa aí, né? Quem tem carro, né, conhece um pouco sobre isso. Se você tem um carro ali, ele pode estar até velho, meio capenga, mas se ele tá com o motor em dia, né, se ele tá revisado, né, tá recebendo nutrição, né, gasolina ali, as lubrificações, trocando freio, tudo bonitinho, trocando óleo, ele vai dar pauleira. Mas você pode ter um carro ali mais novo, mas se você ficou andando, desgastando e não fez manutenção, não trocou esse óleo, não reparou esse pneu, não trocou esse freio, ele não vai conseguir dar potência. Não vai adiantar você colocar a gasolina aditivada nele ali, não. Você não vai conseguir ter um bom desempenho desse carro ali, né? E o nosso corpo, ele funciona assim. Então, o primeiro ponto é equilibrar, é reajustar isso aí. É mudar esse comportamento. Porque, igual eu falei, a gente tem a microbiota do magro, né? Que eles fizeram um suplemento e venderam caríssimo essa microbiota do magro aí. Mas o que adianta você investir R$500 nessa formulação, né? Se chega final de semana, você desequilibra todo esse microbiota aí. Se chega final de semana, você enche no álcool, você, né, não come frutas, não bebe água, você vai estar atrapalhando ainda mais. Então aí, a gente tem esses fatores que vão influenciar. Então, o primeiro ponto é realmente ajustar esses fatores que estão causando. Outro ponto aqui, galera, que muitas vezes não é passado pra gente. O antibiótico é o quê? É para matar bactérias. Quando a gente toma antibiótico, a gente mata todas as bactérias, tanto as do mal quanto as do bem. Então, o certo era, após o uso de antibióticos, quem usa remédio continuamente, é fazer uma reposição, é fazer uma manutenção dessa microbiota, um reajuste, né, um protocolo para reajustar essa saúde intestinal ali, para equilibrar. Então pensa que às vezes a gente fica anos tomando medicação ali e nunca para fazer esse reajuste na saúde intestinal, né? E a gente deveria fazer uns protocolos assim para ajudar a desinflamar esse corpo, ajudar a acelerar esse metabolismo aí, tá? Então primeiro, evitar esses itens. Então cervejinha ali no final de semana, tenta reduzir o consumo ali, equilibrar, consumir um pouco menos, né? Não tem necessidade. Qual que é a necessidade de você beber bebida alcoólica sexta, sábado e domingo em grandes quantidades, beber o dia inteiro? Por que você faz isso? Qual a necessidade de você fazer isso? Que significado tem? Será que é porque realmente é muito gostoso? Ou será que ali você não está tentando relaxar? E será que para você relaxar você não consegue ter outras formas de prazer na sua vida? Ou até então, né? Será que essa saúde intestinal tá tão ruim, tão desgastada, que você não tá conseguindo produzir GABA, né, dopamina, e por isso você tá ficando mais estressado ainda? Aí você vai lá o quê? Desconta na cerveja, desconta nos carboidratos refinados, no excesso de doce. O que faz o quê? Atrapalha ainda mais a saúde intestinal. Então começa a gerar um ciclo vicioso aqui também, né? Saúde intestinal descompensada, não produz GABA, não produz serotonina, aí fica mais cansado, fatigado, tem a tendência, precisa sentir mais prazer, precisa sentir esses hormônios sendo liberados e vai para comida ou para bebida alcoólica, né? Que é algo ali que te gera prazer, isso aí. Aí fica nesse ciclo vicioso, porque as opções que você escolhe para te dar prazer não é uma fruta, né? Eu não vejo ninguém falando, nossa, que vontade de comer uma maçã, nossa, que prazer em comer a maçã, comer uma caixa inteira de maçã. Mas se for de chocolate, come, né? De chocolate, de bombom, a gente come. Então tudo bem, isso até o nosso cérebro, ele vai direcionar para esses itens ele mesmo. Por quê? São itens que liberam carboidrato muito fácil, que liberam glicose, açúcar muito fácil, gordura muito fácil, né? E o que vai gerar o quê? Uma grande liberação de dopamina. Então entra num ciclo vicioso aqui mesmo, tá? Isso aí é real, acontece mesmo. Então o que a gente tem que fazer? Quem tá constipado, quem tá com essa saúde intestinal aí desregulada, quem tá tendo cocô despedaçado aí, a gente faz um protocolo de reabilitação para esse intestino. Então, primeiro ponto, se você está aí consumindo bebida, reduz o consumo dessa bebida aí,
fazer um consumo de bastante frutas, então eu indicaria ali, né? 3 a 5 frutas por dia mesmo. Então, você fazer um período de tempo com uma alimentação mais à base de verduras ali. Um item que é super legal, gente, que auxilia muito é a beterraba. Porque a beterraba ela tem uma fibra que é bem fermentada por essas bactérias. Ou seja, a beterraba serve de alimento para as bactérias que estão lá no nosso intestino. Além disso, né, ela também, né, quem treina, faz atividade física, ela é um excelente ali pré-treino, porque ela ajuda na vasodilatação. Então, em exercícios aeróbicos, né, você consegue ter uma resistência melhor nele ali. O uso de brássicas, né, por causa das sulfonas, né. Então, ali couve, brócolis, tá? Então, incluir mais esses itens na alimentação. Então, durante um período ali, fazer o consumo a mais desses itens. Sementes. Hoje, por exemplo, vocês viram que no meu almoço ali, eu coloquei bastante semente. Tinha gergelim, tinha chia, tinha semente de linhaça. Então faz um potinho, mistura tudo. Semente de abóbora, de linhaça, de chia, gergelim. Faz um potinho com essa mistura e na hora do almoço coloca umas 2 colheres de sopa ali. Por quê? Essas sementes, o que elas vão ter? Fibras, tá? Que vão ser fermentadas pelas bactérias ali do seu intestino, tá? Que vai ajudar a fazer essa barreira tanto no seu intestino quanto no seu cérebro também, né? Lá no sistema nervoso central. Porque nessa fermentação é produzido ácidos graxos de cadeia curta que vão fazer uma proteção lá no seu cérebro também, ok? Então ela vai também dar saciedade, né? Porque elas incham, elas dão essa saciedade. E essas sementes, elas têm gorduras monoinsaturadas, né? Que é os ômegas ali. Que são gorduras o quê? Anti-inflamatórias, tá? Então, pessoas ali que têm esse intestino desregulado, que querem emagrecer e tá com excesso de peso há mais tempo, tem que ter uma alimentação anti-inflamatória. Então, essas sementes vão auxiliar muito. Então, na salada, coloca uma colher. No outro eu trabalho fora, como que eu faço? Deixa um vidrinho na bolsa, um potinho de plástico dentro da bolsa na hora do seu almoço, tira, põe uma colher de sopa. Às vezes, galera, a gente coloca muito empecilho onde que não tem. Às vezes a gente coloca assim muita barreira, né? A gente sempre vê, isso não vai dar certo. A gente já vai com pessimismo, né? Mas não pensa em atitude, não tenta colocar em prática para ver. E essas sementes não perdem, né? Então elas ficam fora da geladeira. Então dá super fácil para levar quem tem que levar. Consumir às vezes com iogurte ali também vai auxiliar. E essas fibras, para quem é constipado, ela vai ajudar nesse funcionamento do nosso intestino. Porque o nosso intestino, ele faz esses movimentos aqui, que é o peristaltismo, né? Porque a hora que você come, né? Desde a hora que você vai engolir aqui, você vai fazendo esse movimento, que é jogando aquele bolo alimentar, né? Que vai virar o bolo fecal para fora, tá? Então, quando você faz consumo de mais fibras, você vai ajudar a eliminar isso aí. Mas um detalhe, água, pessoal, bebe bastante água. Como que eu faço o cálculo, Nutri? Pega o seu peso e multiplica por 35, por 37, se você fazer atividade física ali, tá? Aí vai dar a dosagem de água que você tem que beber. Nutri, posso beber chá? Ele vai contar como essa dosagem de água? Contar até pode contar, galera. Só que os chás, eles costumam ter outros efeitos ali. Por exemplo, diurético, né? Então, às vezes estimula muito a liberação. Então, o ideal é ter um consumo bem legal de água. O que você pode fazer é uma água saborizada ali também, que não vai apresentar calorias, né? Quem tem dificuldade com o gosto da água. Então, colocar às vezes um limão aqui, né? Colocar às vezes um morango, umas casquinhas de umas tiras de laranja, de pepino, né, de melancia, para dar sabor nessa água aí e consumir, tá? Pode ser feito isso aí também. Outra dica, quem acorda, né, com esse abdômen distendido, inchado, tem a constipação, levantou de manhã, beba 700 ml de água. Poxa, Nutri, é muita água, eu sei. Mas bebe aí essas 700 ml de água, porque aquilo ali já vai dar uma despertada nesse intestino e botar ele para funcionar, tá? Outro ponto, shots digestivos, shots que vão potencializar o funcionamento desse intestino ao longo do dia, né? Então, por exemplo, ali, misturar gengibre, cúrcuma, limão,
própolis, tudo, essas misturinhas, né, fazer esse shot antes das refeições, né, de manhã acordar em jejum antes de dormir, vai potencializar, né, essa saúde intestinal aí, vai melhorar ainda mais esse funcionamento do intestino. Evitar excessos de gorduras, então carnes gordas. Outro ponto aqui, linguiça, gente, o que acontece? Às vezes a gente coloca, né, a linguiça como fonte ali proteica, né, fonte de proteína, uma substituição da proteína. Ok, tem proteína? Tem, mas tem muita gordura também, e muita gordura saturada, tá? Então, cuidado com esses excessos ali, né? Evitar, igual, por exemplo, uma coxinha da asa, por causa da pele, é mais gordura ali. Então, evitar esses tipos de alimentos com mais gordura. É interessante também, né, para fazer esse protocolo ali, né? A carne vermelha também, porque ela é mais difícil de ser digerida. A metabolização dela produz substâncias tóxicas ali. Então, assim, o que é o problema? A carne vermelha faz mal, eu não posso comer nunca mais? Não. O problema é que o seu intestino, ele tá debilitado. Esse que é o problema. Então, por isso que a gente faz a retirada desses itens ali por um período X de tempo, né? Depende. Cada pessoa, a gente faz um protocolo diferente, então tem que ser avaliado individualmente ali também. Então, o que acontece? Como está muito debilitado, se você fica consumindo isso, você vai debilitar ainda mais. Então, por isso que a gente faz essa retirada dessa carne vermelha ali. Porque se você tem uma alimentação equilibrada, esses itens não vai fazer mal. É o caso, muitas vezes, da lactose e do glúten. Às vezes você não tem intolerância, o seu intestino que está debilitado, o seu intestino ele está todo aberto, né? Por isso que você acha que tem intolerância, ok? Então tem que fazer essa limpeza aí para depois a gente pegar e voltar com esses itens para ver, tá? Incluir fibras que vão ser fermentadas nesse intestino, farinha de banana verde. É uma excelente fibra, porque ela tem um amido resistente. O que é esse amido resistente? Ele não é digerido pelo nosso intestino, então ele é fermentado por essas bactérias. Vai servir de alimento para essas bactérias. Então, vai fornecer esse amido resistente ali. Vai aumentar nessas bactérias, vai te ajudar a ter saciedade, controlar índice glicêmico, tudo isso aí. O que vai ajudar também nessa reposição, né, nessa saúde intestinal ali. Então, fazer o consumo de farinha de banana verde. Maçã é uma fruta, assim, fácil de transportar, fácil de carregar para quem trabalha e super auxilia nessa saúde intestinal, auxilia aí nesse processo de emagrecimento também, né? Ela tem pectina, que é uma fibra muito legal ali. Então, incluir essa maçã também ali na sua refeição ao longo do dia. Então, às vezes, como um lanchinho rápido, uma maçã com uma castanha, por exemplo, né? E tem a mente aberta, pessoal, que tem que fazer essas mudanças. Infelizmente, por que acontece? Chega, às vezes, algumas pessoas que tudo que você propõe para ela fazer, ela não pode fazer. Tudo não pode. Mas será que não pode mesmo ou você não quer? Você não está disposto a fazer? Se a gente quer ter mudança, a gente tem que estar disposto a fazer algo para ter aquela mudança também, né? Então, vai auxiliar. Alguns chás digestivos também auxiliam. Então, espinhadeira santa, hortelã, gengibre, tá? Para quem tem muitos gases, né? O chá de erva doce vai auxiliar muito nessa questão dos gases aí ao longo do dia. Então, quem fica soltando muito pum fedido, outro detalhe. Quem solta muito pum fedido ao longo do dia, atenção às proteínas, se não tá em excesso, principalmente de origem, as proteínas vermelhas ali. Muitas vezes tá tendo muito pum porque tá comendo muita proteína ali, principalmente de origem, né, a proteína vermelha ali. Então, por isso tá fazendo soltar mais gases ali, mais pum fedido. Então, ter cuidado, atenção a isso. Então, tem que reajustar essa alimentação e a gente tem, muito provavelmente ali, que fazer uma reposição dessas bactérias. Ou seja, fazer uma suplementação de novas bactérias ali naquele intestino. E esse manipulado, né, a gente manda manipular de acordo com cada pessoa, é uma cepa diferente, né? Ou seja, são bactérias diferentes de acordo com os sinais, os sintomas e o que ela precisa ali naquele momento. Então, se a pessoa tem constipação,
às vezes, dependendo do grau dessa constipação, a gente já entra de cara com umas cepas ali próprias para essa constipação. Se for só uma desbiose, é outro tipo. Se essa pessoa ali tem mais gordura visceral, por exemplo, mais acne, a gente faz as modelagens dessas bactérias de acordo com isso. Mas tem que mudar esse comportamento, porque senão ela vai suplementar isso, mas a alimentação dela não vai estar fornecendo nutrientes, né, alimentos para essas cepas, né, para essas bactérias que estão lá no intestino. Então tem que fazer esse reajuste aqui, ok? Tem que fazer essa suplementação, mas tem que analisar, avaliar mais individualmente como que vai ser feito esse ponto aqui, ok? Então é essa questão, né? Tem que realmente evitar os itens que estão atrapalhando, então cigarro, bebida alcoólica, alimentos industrializados em excesso, tá? Comer mais frutas, mais verduras, às vezes fazer suco, né, também, fazer um suco verde ali, né, então coloca couve, coloca um pedaço de cenoura, sementes e toma aquele suquinho ali também, tá? Tentar consumir mais essas verduras ao longo do dia e aumentar esse consumo de frutas também ao longo do dia. Os chás vão auxiliar, fazer os shots também, eles vão auxiliar para ajudar a melhorar esse intestino. E depois a gente vem com essa reposição, né, com essa suplementação aí, para melhorar ainda mais a saúde intestinal. Detalhe, esse processo, ele demora, né, de 2 até 3 meses para você reajustar isso aí tudo, reafirmar isso aí tudo, tá? Melhorar todo esse quadro aí desse intestino. Então, o que? Tem que ter paciência, né? O que acontece? Às vezes no primeiro dia a pessoa já quer ali e ver o resultado milagre, né? Milagroso. E aí esse ponto aqui também no emagrecimento, porque às vezes você tem o objetivo principal lá em cima de perder, sei lá, 10 quilos, ok. Mas aqui primeiro a gente tem que ajustar esse intestino, ajustar esse sono. Só que, para você chegar lá, você vai mudando alguns pontos. Por exemplo, seu desejo por doce reduziu. É mesmo, Nutri, eu não tô tendo mais desejo por doce igual eu tinha antes. Eu tô indo no banheiro mais vezes, tô conseguindo fazer cocô, né? Então, tudo isso. E a respeito da síndrome do intestino irritável, a gente também faz esse mesmo processo aqui, tá? Então, a pessoa tá com esse intestino irritado, né? Toda hora tá inflamado, irritado, por quê? Porque ela não cuidou desse intestino, né? Então, ele não tá conseguindo absorver, ele não tá conseguindo fazer a digestão. Então, tudo que come, ela sente mal, ela passa mal. Então, precisa fazer esse reajuste no intestino. Então, enquanto não reajustar isso aqui, não normalizar isso aqui, emagrecimento fica difícil, o metabolismo fica lento, esse corpo, ele fica inflamado, né? Então, valorizar também, né, essas pequenas mudanças que vai acontecendo aí até você chegar nesse processo de aceleração, de realmente perder mais peso ali. Porque cada detalhezinho vai ser importante. Poxa, se você nunca fez atividade física, não fazia, e começa a fazer, isso é uma puta de uma vitória enorme, né? E pensa aqui comigo, você ganhou esse peso que você tá hoje a mais, não foi do dia pra noite. Foi anos ganhando esse peso, né? Então, a última live que eu fiz no sábado, eu expliquei mais sobre isso. Então, quem não assistiu, assiste que ela ficou salva. Eu expliquei mais a fundo sobre essa questão do emagrecimento, como não engordar, não comer de tudo no final de semana e não engordar, né? Então, tem todo esse processo aí, né, que você vai passando. Então, não vai ser do dia pra noite, né? Dá tempo ao tempo, dá tempo pro seu corpo, né, respirar, né, funcionar melhor. Então, aqui alguns sintomas já vão aparecendo. Memória começa a melhorar, disposição, humor. Tudo isso faz parte da mudança. Tudo isso faz parte do emagrecimento. A busca do corpo ideal não é simplesmente você perder 10 quilos, mas você mudar seu comportamento. Pequenos pontos que você vai ajustando e vai conquistando, isso aí vai fazendo parte, né, do processo, ok? Então, pessoal, já vou finalizar aqui porque já deu 1 hora aqui falando com vocês, senão cai aqui e eu não consigo despedir, né? E depois, se vocês tiverem algum assunto que vocês querem saber numa próxima tema aqui de live para me trazer e deixar salvo aqui para vocês comentam. A gente pode falar um pouco mais sobre estresse, como modular o estresse, né? O que causa o estresse, alimentos para modular esse estresse aí. Sobre índice glicêmico, né, a real do carboidrato, se deve cortar ou não, quais carboidratos escolher, ou às vezes sobre ciclo circadiano, né,
Porque a nossa alimentação ela vai influenciar também no funcionamento do nosso reloginho biológico e vai influenciar também no emagrecimento. Então depois, se vocês tiverem um assunto que vocês queiram saber, que vocês mandam depois para mim pro direct, eu comento aqui embaixo que eu trago num próximo tema de live, tá? Muito obrigada a todos. Então se você conhece aí alguém que tem algum problema na intestinal, fica soltando uns puns fedidos aí, encaminha esse vídeo para ela assistir, entender o que tá acontecendo com o metabolismo dela, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau! Obrigada a todos!